Isso mesmo, Daniel. Boa tarde a todos que nos acompanham. O verão já passou no ano de 2021, já estamos no outono e logo mais o inverno já está batendo na porta aqui dos gaúchos. E para trazer essas projeções e também as previsões climáticas para o futuro, nós vamos conversar com a coordenadora da Copaergs, a Loana Cardoso. Loana, primeiramente, obrigado por nos atender. Fala como será as previsões, as temperaturas para o restante do mês de abril, mês de maio e junho aqui para os gaúchos. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde aos ouvintes. O Copaergs reúne, então, o prognóstico climático para o trimestre abril, maio e junho, em que a gente verifica que estamos tendo um enfraquecimento do fenômeno Laninha. O fenômeno foi bastante forte na primavera, né? Nós tivemos redução na chuva, deficiência hídrica, nós tivemos a retomada das chuvas no verão, em função dos sistemas meteorológicos terem conseguido avançar, e nós temos agora, então, para o período de outono e início de inverno, um prognóstico de redução do fenômeno Laninha, né? Então, de redução desses efeitos aqui no estado do Rio Grande do Sul, e esse prognóstico nos mostra que a gente deve ter, então, com relação às temperaturas, agora ainda no mês de abril, uma tendência de nós termos temperaturas médias ligeiramente acima da normal. Então, ainda não devemos ter as entradas mais fortes de frio, o que a partir de maio e junho já deve acontecer. Então, a tendência é que a partir de maio e junho a gente tenha temperaturas médias do ar abaixo da média, né, abaixo da normal, com então entrada e fortalecimento das massas de ar frio, formação de nevoeiro e aumentando então o risco de ocorrência de geada. Luana, você falou sobre a questão da diminuição do fenômeno Laninha, ou seja, o aumento de chuvas no decorrer dos próximos dias. Isso já pode ser conferido a partir do mês de abril? O fenômeno Laninha ele ainda está atuando, ele está reduzindo a sua intensidade, mas ainda estamos sob o fenômeno Laninha, uma intensidade mais fraca. Nós temos o prognóstico ainda para esses próximos meses de precipitação ligeiramente abaixo da média, com exceção de algumas áreas no litoral, no mês de abril, e no mês de maio e junho, então, as áreas mais nordeste e noroeste do estado podem ter já chuva dentro da normalidade, mas, de forma geral, a gente tem uma tendência de um outono seco, com chuvas abaixo da média. Então, não devemos ter ainda um retorno significativo e intenso de altos volumes acumulados de chuva no estado. Duas dúvidas frequentes, Luana. Teremos geada ainda no mês de abril? E outra questão, principalmente em maio. Teremos aquele tradicional veranico de maio durante um período de alguns dias, ainda partindo talvez dessa segunda quinzena de abril e invadindo o mês de junho? Os prognósticos, eles nos dão essa visão mais global, né, das condições de tempo e de clima. Não se pode descartar a entrada de massas de ar frio, embora para o mês de abril elas sejam de baixa probabilidade. A gente tem uma maior probabilidade, então, de entradas de massas de ar frio e ocorrências de geadas mais para os meses de maio e junho, que já considera-se um período dentro da normalidade. Com relação ao veranico de maio, ele é uma previsão de curto prazo, então não há como se prever tão antecipadamente se vai ocorrer ou não. Esperamos que não, né? A gente tem essa estabilidade no frio, mas não se pode descartar a ocorrência de alguns dias com temperaturas mais altas. Ainda no começo de 2021, nós conversamos com o meteorologista e ele comentou que o ano, digamos que será mais normal em relação à questão climática aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, não teremos os fenômenos Laninha e nem El Ninho com tanta força ou frequência aqui no Rio Grande do Sul. Isso, a Copaergs, ela admite essa questão que principalmente as precipitações pluviométricas vão se manter na normalidade no ano de 2021 a partir do inverno? Os prognósticos climáticos, o monitoramento, né, da situação do fenômeno El Niño e Laninha
vem mostrando que a gente está tendendo para uma normalidade. Então, a partir do inverno, talvez lá no trimestre julho, agosto, setembro, a gente possa vir a ter uma normalidade, mas esse acompanhamento precisa continuar sendo realizado, ele continua sendo realizado pelos institutos internacionais, que é desse diminuição do resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, tendendo à normalidade. Esperamos que ele siga, né, nessa montante, tendendo à normalidade. Mas as confirmações a gente vai ter que ir aguardando e acompanhando ao longo do ano. No assunto temperatura, os agricultores sempre prestam mais atenção nesse tipo de assunto, porque a Copaergs faz essa relação junto com as atividades agrícolas. O que podemos relacionar da questão temperatura com as culturas que começam a ser pensadas e cultivadas a partir do inverno? Nós temos aí agora um momento, né, de preparo, início da implantação das culturas de inverno, expectativa boa, né, um inverno frio e uma tendência de estabilidade, que seria bom para as culturas, trigo, aveia, cevada, as culturas de inverno de forma geral. Muito bom se continuarmos e mantivermos esse prognóstico ocorrer se confirmando de baixas temperaturas já desde o mês de maio para o acúmulo de frio para as frutíferas temperadas, como vinhedos, os pomares de macieira, pêssego, uma redução de crescimento das pastagens, até o momento, né, as de verão já estão encerrando seu ciclo e as pastagens de inverno ainda iniciando, então a gente tem que ter atenção aos rebanhos, né, para esse delay, esse vazio forrageiro que a gente observa no final do outono e início do inverno, até que as pastagens estejam realmente implantadas e sustentáveis para a alimentação animal. Uma questão que preocupa muito os agricultores, principalmente se tem em excesso, é a questão das geadas. Já dá para identificar como será esse ano de 2021, se teremos um excesso desse fenômeno que talvez pode trazer algum prejuízo, principalmente nessas culturas do inverno? A geada é um evento adverso, né, para as culturas agrícolas. Então, esse prognóstico de temperaturas abaixo da média, ele pode ser um pouquinho preocupante se ficar atento, né? Porque a ocorrência de geadas, ela só é evidenciada em previsões de curto prazo, que são as previsões meteorológicas que a gente acompanha nos meios de comunicação, de forma geral. Então, o prognóstico não nos permite saber quantas entradas de massas de ar frio teremos nesse período. Não dá para a gente prever, assim, com essa antecedência, o número de eventos de geada que teremos no inverno ou não. Tá certo, Luana. Obrigado por nos atender e passar esses esclarecimentos importantes, principalmente com essas projeções climáticas com a chegada do outono e logo mais o inverno batendo na porta aqui no Rio Grande do Sul. Agradeço a oportunidade, Bernardo. Estamos à disposição aí sempre para atender e trazer informações para o nosso produtor gaúcho. Tá certo. Daniel, conversamos com Luana Cardoso, da Copaergs, que trouxe todo esse prognóstico para os próximos meses, pensando principalmente na questão climática, com a chegada das geadas, o excesso de chuva, principalmente no inverno. Eu retorno com você.